Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alex Esteves e nós nos encontramos no estudo de Hermenêutica Bíblica 1, disciplina oferecida no curso de formação em teologia da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD. Chegamos à lição de número 10, quando estudaremos o método de estudo devocional. Não se trata apenas de um método de estudo, uma técnica, mas sim de uma disposição, uma inclinação, uma atitude do leitor da Bíblia para extrair dela lições espirituais a serem apreendidas e aplicadas no cotidiano. Nós veremos que aquilo que nós aprendemos com o método do livro inteiro ou sintético, com o método biográfico, com o método tópico, tudo aquilo que nós apreendemos de recursos literários, que são princípios de composição, figuras de linguagem, os passos de observação, de interpretação, de aplicação, os demais passos que nós estudamos ao longo da disciplina, todos eles serão úteis ao estudo do método devocional e ao método devocional propriamente dito, quando aplicado pelo estudante na sua leitura diária da Palavra do Senhor. Nós vamos começar naturalmente com uma introdução, buscando uma analogia feita no livro-texto que temos adotado. E ali há uma analogia da leitura da Bíblia com a árvore, porque a árvore tanto pode alimentar por meio dos seus frutos, como também pode ser conhecida em suas folhagens, seu aroma, sua altura, suas características podem ser avaliadas, examinadas pelo leigo ou pelos estudiosos. A palavra do Senhor também, ela nos alimenta. Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho segundo João, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Deus dá vida, ela alimenta aquele que é carente, aquele que precisa. Agora, quando se trata de estudo devocional da Bíblia, é importante fazer algumas distinções. Uma delas diz respeito à diferença entre o estudo devocional e a autoajuda. Existem algumas pessoas que confundem o estudo devocional da Bíblia com a autoajuda. Alguém já disse que uma coisa é autoajuda, outra coisa é a ajuda do alto. No estudo devocional, nós buscamos a ajuda do alto, a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo. A autoajuda tem a ver com teologia coaching, com teologia da prosperidade talvez, com uma teologia mais triunfalista ou subjetivista, antropocentrista, que na realidade não olha para a autoridade bíblica, para aquilo que Deus tem a dizer ao homem, e sim para desejos e supostas necessidades, expectativas de bem-estar do ser humano, de cada indivíduo. Na realidade, nós devemos olhar para a Bíblia e enxergar quais são as verdadeiras demandas do ser humano. E ali veremos na Bíblia um espelho, aquilo que efetivamente se passa no nosso coração, em vez de projetar na Bíblia aquilo que queremos, aquilo que pensamos, aquilo que almejamos. Mas também devemos evitar o perigo de deixar de ler a Bíblia devocionalmente com medo de incorrer na autoajuda. A Bíblia deve ser lida com caráter devocional porque é justamente para isso também que ela serve, para que haja alimento espiritual no dia a dia. Essa é uma das razões fundamentais de a palavra de Deus ter sido escrita. Nós veremos nesse estudo, como está no livro, o estudo devocional de versículo, de parágrafo e de segmento maior. Porém, dá para fazer o estudo de uma palavra, termo, vocábulo. Todavia, o livro-texto que temos adotado prefere não fazer isso porque, repare só, o estudo de um vocábulo demandaria determinados subsídios, como um léxico, determinadas ferramentas para verificar aquela palavra no grego, se tratar de uma palavra do Novo Testamento, ou do hebraico, se for uma palavra do Antigo Testamento. Eventualmente, algumas palavras do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, então você precisaria dissecar essa palavra, a constituição dela, para verificar seu significado. Todavia, é muito importante
observar que há algumas falácias no estudo de vocábulos. Eu vou tratar de duas. Uma das falácias que se trata na hermenêutica como perigosas para a interpretação é a falácia da etimologia quando a palavra foi traduzida. Porque se a palavra foi traduzida, quando nós observamos e tentamos extrair o significado de uma palavra já traduzida, já vertida para o português, não há necessariamente uma correlação entre os significados ligados àquela etimologia e o significado pretendido pelo autor, né? A palavra foi traduzida, já há uma desconexão ou já há uma diluição daquele sentido da etimologia. Outra coisa, uma outra falácia, é olhar só para a palavra na sua etimologia, e etimologia tem a ver com origem e desenvolvimento de um vocábulo, né, nas suas partes, e olhar para aquela palavra e desconectá-la do seu contexto. Nós já dissemos aqui algumas vezes, não existe possibilidade de definir o significado sem olhar o seu contexto. A palavra, termo ou vocábulo só tem significado no seu contexto, tudo bem? Alguns pregadores abusam tanto da falácia da etimologia da palavra traduzida, como da falácia da etimologia da palavra no original. Muitas vezes o significado não tem nada a ver com aquilo que ele diz. Às vezes até são boatos de internet, a pessoa olha na internet pensando que a palavra tem determinado significado, quando na realidade a palavra pode ter surgido a partir de outras palavras e se aglutinaram os termos e formaram um terceiro termo, mas o significado daquela palavra é novo, é diferente. Se vocês estudarem, tem até um livro do D.A. Carson, que é um autor reformado, que trata das falácias da interpretação, né? As falácias que existem quando se trata do campo da hermenêutica e que devem ser evitadas, tá bom? Fica aí essa dica para vocês analisarem. Ainda aqui na introdução, a gente vê que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Mas quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com a divisão em capítulos, nem versículos. Já tratamos disso aqui algumas vezes. A Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII e foi dividida em versículos no século XVI. Claro que isso facilita demais a que o leitor encontre os textos. Todavia, às vezes, se a pessoa não perceber bem, um tema ainda não terminou de ser tratado e já vem um outro capítulo, né? Pode acontecer isso. Então, é necessário que você esteja atento aos parágrafos. Muitas Bíblias são divididas em parágrafos. O parágrafo é um conjunto formado em torno de uma ideia só, tá bom? Já falamos aqui que num capítulo você pode ter muitos parágrafos ou um parágrafo pode perpassar o final do capítulo. É importante que você olhe o capítulo percebendo quais são os parágrafos. E os editores bíblicos trazem as divisões em parágrafos, fazendo ali uma forma de seleção. O parágrafo pode estar recuado ou a primeira letra pode estar em negrito, mostrando que uma nova ideia começa ali. Isso ajuda muito. Nós vamos agora olhar o primeiro subsídio da lição de número 10, que trata de interpretação devocional e convencimento. Vamos lá. O estudo bíblico deve contribuir para o conhecimento do que o texto diz, para a aplicação à vida pessoal e para a transmissão a terceiros. Essa finalidade plurima, ou seja, plural, do estudo bíblico pode ser resumida na tríade interpretação, devocional e convencimento. A interpretação, composta de exegese e pesquisa do fundo histórico, além do recurso às teologias bíblica, sistemática e histórica, procura o significado pretendido pelo autor, sendo certo que a Bíblia nunca significará o que nunca significou. Ela sempre significa a mesma coisa. Desse processo interpretativo, tanto quanto possível, resultará conhecimento da mensagem para todas as épocas. Encontrado o significado único do versículo, passagem ou livro, é que o leitor poderá fazer a aplicação da mensagem à sua vida, bem como a realidade de modo geral. Então, depois que você já interpretou, é que você vai extrair a aplicação e nunca o inverso. Como cada pessoa ocupa uma posição singular no mundo, e como a Bíblia é poderosa, pode haver miríades de aplicações de um mesmo texto, o que passa também por renovadas aplicações à mesma pessoa, mas agora em circunstâncias diferentes.
Isso não desnatura, não descaracteriza a unicidade do significado, pois a mensagem já terá sido encontrada na interpretação. E o objetivo da leitura devocional é extrair lições morais e espirituais. O sentido é um só, mas as aplicações podem ser muitas. Esfera diversa da interpretação e do devocional, mas também muito relevante, é a do convencimento, que, dirigindo-se a terceiros, diz respeito à homilética, na pregação, à pedagogia cristã, ensino, e à defesa da fé, apologética. Aí já tem a ver com a teologia prática, né? Homilética, pedagogia e apologética. Tudo isso está na teologia prática. Interpretação, devocional e convencimento precisam orbitar em torno da leitura bíblica, precisam orbitar em torno da leitura bíblica. Alguns erros comuns podem ser aqui listados, arrolados. Leitura direcionada exclusivamente à pregação, sem devocional e com uma exegese precária ou inexistente, é quando a pessoa só lê pensando em pregar, ela nunca lê para si mesma. Leitura devocional descontextualizada, subjetivista ou mística é o que mais tem. A pessoa espiritualiza tudo, lê apenas em caráter devocional. O que é que você vai buscar? Textos devocionais são aqueles que trazem um conselho, uma advertência, uma repreensão, uma orientação moral, uma lição espiritual. Esses são os textos que se prestam a um propósito devocional. Não é tudo que você vai ler devocionalmente, porque há textos que não têm esse caráter. É importante fazer essa distinção. Mas tem gente que de tudo extrai um caráter devocional. Leitura dedicada apenas ao embate teológico e à refutação de seitas e heresias, mas desprovida de aplicação pessoal. Tem gente que lê a Bíblia só para atacar, né? Só para brigar, só para criar confusão, porque ela quer dizer que a sua confissão, que o seu segmento religioso é tão melhor que os outros, que qualquer texto bíblico ele utiliza para efeito de esgrima, para ficar combatendo. Nós não devemos fazer isso. Devemos, como Pedro diz, estar preparados para responder com mansidão a todos aqueles que nos perguntarem acerca da razão da esperança que há em nós. Isso está escrito na Bíblia, né? Porém, nós não devemos ter o propósito de sair discutindo com as pessoas acerca daquilo que lemos. E nem todo texto terá esse caráter apologético tão evidente, né? A Bíblia toda tem um caráter apologético no sentido amplo do termo, mas nós não podemos ter um reducionismo, nós não podemos simplificar assim a palavra do Senhor. Tudo bem? Então já vimos o subsídio 1, vamos agora ver o estudo devocional de um versículo, melhor dizendo. A primeira coisa que você deve fazer é escolher o versículo. Que versículo eu vou escolher? Há versículos que não vão ter esse caráter devocional evidente, ou não vão ter mesmo esse caráter devocional. Você procura, você pode ter ali nos Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, né? Em Deuteronômio, no Novo Testamento, nos livros proféticos, muitas passagens com caráter devocional explícito. Primeiro você seleciona, você escolhe. Agora você vai partir para a fase da observação, quando você vai fazer aquelas perguntas factuais. As perguntas identificadoras, o quê? Ou seja, do que se trata? Quem? Quem está envolvido aqui? Eu? Né? Está falando para mim diretamente, para o leitor? Né? Está falando para quem? Está falando para um personagem? Está falando de um personagem que está ali presente? É um interlocutor imaginário? Né? De quem se trata? Você tem as outras perguntas, que é a pergunta de modo, como, pergunta temporal, quando. Tudo bem? Então, essas perguntas vão ser importantes. A pergunta local, né? A pergunta de localização, onde, você vai fazendo essas perguntas. Vai observando o texto. Já tratamos disso em outros momentos. E depois você vai interpretar. O que isso significa? Não é o que significa para mim agora, mas o que o texto diz. Depois que você vê o que o texto diz, é que você vai dizer, depois que você já viu o que o texto diz, é que você vai dizer ou vai buscar o que ele diz para você. O que é que ele significa para mim? O que ele diz para mim? O que ele quer dizer? Primeiro o que ele diz, agora o que é que ele quer dizer? Primeiro você viu o sentido, agora o alcance. Primeiro você viu o significado, agora a significância.
Outros dizem assim, primeiro o sentido, agora o significado. Mas não é primeiro buscar a aplicação antes da interpretação, ou buscar a aplicação sem se preocupar com a interpretação. Há pessoas, meus amados irmãos, que não estão nem aí para o que o texto disse aos seus primeiros leitores. A pessoa já vai logo querendo extrair uma lição, ela nem sabe do que o texto trata. Muita gente no meio pentecostal, no meio carismático, neopentecostal e pseudo-pentecostal lê a Bíblia dessa maneira. Vamos fazer essa autocrítica, porque é verdade. Vamos ver aqui, ainda não o subsídio de número 2, mas vamos ver o estudo de um parágrafo. O estudo de versículo é isso. Primeiro você selecionou, né? Aqui no livro que temos estudado, se fez a escolha de um versículo do livro de Filipenses, né? E depois se fez também aqui a escolha de um parágrafo de Filipenses e também de um segmento maior, né? Aqui está o capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Aí vem a pergunta, quem? Você, Cristo, Espírito e outros crentes? O quê? Força, amor, comunhão, bondade, compaixão. O que é que eu posso extrair? Como? Força em Cristo, seu amor nos conforta, comunhão com o Espírito, bondade, compaixão para com os outros crentes. Quando? Agora. E todos os verbos estão no presente. Então, de um versículo você extraiu tudo isso. Aí depois, ela vai partir, na próxima sessão, para o estudo de um parágrafo, né? Vai estudar o parágrafo. E ali você vai ver aquele parágrafo da forma como a sua Bíblia o separou, seja recuando o parágrafo, seja colocando, e geralmente isso acontece, a primeira letra em negrito, né? O parágrafo vai trazer uma série de informações. Esse parágrafo aqui, começando com, portanto, se há algum conforto em Cristo, esse versículo que lemos, vai até o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Vai fazer as mesmas perguntas, quem, o que, como, quando e onde. Está tratando de relacionamentos cristãos, né? No versículo 1, Deus, eu e os outros. Versículo 2, unidade cristã. Versículo 3, motivo cristão. Versículo 4, preocupação cristã. Versículo 5, atitude cristã, né? Busque aí na sua Bíblia e veja se você não concorda com isso. Em seguida, você pode dissecar, né, esse parágrafo. Então, primeiro ponto, Deus, eu e os outros. Aí tem um subtópico, força da vida em Cristo. Outro, conforto de Cristo. Outro, comunhão com o Espírito. Outro, bondade e compaixão de uns para com os outros. 2, unidade cristã. Tenham o mesmo sentimento, partilhem o mesmo amor, sejam um no pensar e no sentir. Terceiro, motivo cristão. Aqui você vai dividir ainda mais. Motivos errados e motivos certos. Quais são os motivos errados? Ambição egoísta, desejo de vanglória. Motivos certos, humildade de uns para com os outros. Sempre considerar os outros superiores a si mesmo. Preocupação cristã. Não apenas com os próprios interesses. Outro subtópico, com o que é do interesse do outro. Atitude cristã, atitude que Cristo teve. Os crentes precisam tê-la. Então, desculpa falar tão rápido, mas é o que está no livro. Você vai observando o texto, o versículo, ou você pode fazer o estudo do parágrafo e estabelecer tópicos e subtópicos. Esses subtópicos, eventualmente, podem receber aspectos para cada um deles, tá bom? E assim sucessivamente. Já falamos sobre essa divisão no momento anterior. E você tem também aqui um subsídio que eu queria destacar, né? Vamos ler todos eles. Temos 3 subsídios aqui em cada lição. E é importante tratar dele. Vamos ver aqui, ó. Regras básicas para o estudo devocional. Preste bem atenção. O leitor da Bíblia deve tomar em máxima consideração a regra de ouro da interpretação bíblica, segundo a qual a Escritura interpreta a Escritura, a qual foi defendida por Lutero, Scriptura sui interpres, e recebeu o nome de analogia fidei, ou analogia da fé. A analogia fidei respeita a autoridade, suficiência, unidade e caráter absoluto da Escritura, sendo ela a regra que a todos julga e por ninguém é julgada.
Você pode julgar a profecia e deve julgar a pregação, não julgar o coração do pregador, só Deus conhece, mas julgar a profecia, julgar tudo. Agora, só não pode julgar nunca a palavra de Deus, tá bom? Claro, você não pode julgar o coração de ninguém, mas quando você julga a pregação, quando você julga a profecia, entenda que você não está julgando a Bíblia, é isso que eu quero dizer. A Bíblia que julga a todos e por ninguém é julgada. Sendo a Bíblia o registro da história da salvação, não há possibilidade de obtenção do verdadeiro conhecimento se o tema que orienta o todo não for considerado na apreensão das partes, o que inclui naturalmente os versículos tomados individualmente, ainda que em leitura devocional, né? Você tem que ter um domínio muito grande do material bíblico para extrair uma conclusão a partir de um versículo, porque você pode estar desconectado do todo das Escrituras se não tiver esse conhecimento. É perigoso. Algumas regras hermenêuticas próprias do método histórico-gramatical serão de grande valia para o propósito de apreender o conteúdo da revelação escrita. Vejamos algumas dessas regras, as quais se baseiam, ao menos em parte, nas lições de Lund e Nelson, que nós já trouxemos aqui como um livro muito importante para a hermenêutica. O livro Hermenêutica, né, de Lund e Nelson. Lund e P.C. Nelson. É um livro pequeno, mas muito denso e importante. Letra A. As palavras devem ser interpretadas primariamente em seu sentido comum e normal, o que não impede a percepção de figuras de linguagem, princípios de composição, tipos e símbolos. B. Devem-se tomar as palavras no sentido indicado pelo conjunto do enunciado, oração ou frase. Devem-se tomar as palavras no sentido indicado no contexto da passagem, os versículos que precedem e os que sucedem o que está sendo lido. São os versículos circundantes. D. Deve-se considerar o objetivo ou desígnio, o propósito do livro ou passagem em que se acham as palavras ou expressões obscuras. Esse é um critério de índole racional e não apenas linguístico ou literário. Qual é a finalidade, né? É algo teleológico, não teológico aqui, teleológico. Qual o teleios? Qual o propósito? Qual a finalidade? Qual o desígnio? Qual a intenção? Teleios é uma palavra grega que significa tudo isso aí. Finalidade. É necessário consultar passagens paralelas e observar o paralelo de ideias e o paralelo de ensinos gerais, né? O que é que remanesce aqui como premissa dentre todos esses textos paralelos? F. Deve-se considerar o contexto histórico e cultural. Olhe que contexto pode ser tanto literário como histórico e cultural. Letra E. Deve-se considerar o estilo literário e a forma de elaboração. Estilo literário é a maneira como aquele autor escreve, de maneira mais formal e intelectual, de maneira mais pessoal, estilo de cada autor, e a forma de elaboração, o registro de uma visão, um labor teológico ao longo dos anos, né, um trabalho de reportagem como o evangelista Lucas fez, né, a compilação de tradições que já existiam. Claro, tradições é porque já existiam, mas a compilação e apropriação de informações extraídas de tradições, como Moisés fez. Deve-se considerar a intenção do autor. Não se trata de investigação psicológica do autor sagrado, tentar entrar na cabeça dele. Impossível. Alguns dizem que nós queremos fazer isso, né? Os que são detratores, críticos do método histórico-gramatical, ficam, como é que você vai saber o que é que o autor estava pensando? Não é que a gente quer entrar na mente do autor, mas a gente quer saber qual foi o significado pretendido por ele. Qualquer pessoa que escreve um texto, até mesmo esses liberais, qualquer pessoa quer que quem está lendo entenda o que ele escreveu. Viu? Quer ver uma coisa? Esses artistas que dizem que o significado quem vai dar é quem está ouvindo a música, quem está ouvindo a letra, quando a música deles é usada numa manifestação política da qual eles discordam, eles logo dizem, alto lá, não permito, não concordo que usem a minha letra para isso. Mas peraí, se a pessoa está utilizando aquela letra conforme um significado que ela mesma atribui ao texto, ela não está autorizada por essa tendência abraçada pelo autor da música, compreende? Quer dizer que agora o significado é determinado pelo autor. Veja como isso é enviesado. Na verdade, ele está certo agora, mas só está certo por uma questão ideológica, né? Não, o significado fui eu que dei, o significado sou eu que determino. Claro que é o autor que determina,
Porém, é interessante observar que, por razões ideológicas, a pessoa diz que não, que é o leitor ou ouvinte que vai dar significado ao texto. Agora, quando lhe interessa, ele diz, não se pode usar o meu texto, a minha letra, a minha canção, diferentemente do que eu pensei. Veja como isso é muito político. Então, deve-se considerar a intenção do autor, que não tem a ver com uma investigação psicológica do autor sagrado, mas da verificação do significado por ele pretendido, conforme o contexto lógico, o contexto histórico e as regras gramaticais. Essas regras gramaticais são morfológicas, sintáticas ou semânticas. Não se preocupe com isso, não. Semânticas tem a ver com o significado. Sintáticas tem a ver com a relação das palavras numa frase, numa oração, num período. E morfológicas tem a ver com a classificação e estrutura das palavras. Deve-se correlacionar a interpretação encontrada com o escopo geral das escrituras. Escritura, interpreta escritura, não vamos esquecer jamais. Tendo em vista que nem todas as pessoas detêm conhecimentos hermenêuticos, Cristo constitui mestres para cooperarem na importante tarefa de elucidação ou esclarecimento dos textos bíblicos pela iluminação do Espírito Santo. A referência bibliográfica aqui, claro, esse subsídio nós escrevemos, mas há informações extraídas de Lund e Nelson. A bibliografia está sempre aí, dando crédito quando nós extraímos informações de algum autor, tá bom? Muito bem. Agora vamos para um estudo de um segmento maior. Então você viu ali que o nosso livro, o texto, né, que é de Dorothy Jones, né, Donald e Dorothy Jones, traz primeiro o estudo de um versículo, né, que é Filipenses 2:1, depois de um parágrafo, 2 de 1 a 5, agora ele estende para um segmento maior, ele perpassa o parágrafo e avança a outro, né, que é Filipenses 2 de 1 a 11, 2 de 1 a 11. Você vai ter um trabalho maior, agora você vai ter um trabalho muito maior. Diz o texto, o procedimento para se estudar versículos ou parágrafos também pode ser utilizado para uma passagem mais longa. Para o estudo devocional é melhor escolher trechos nos quais os versículos relacionam-se um ao outro, de algum modo. Pode ser vários parágrafos ou um capítulo inteiro, mas para este tipo de estudo devemos ser capazes de ver a continuação de um tópico através de toda a passagem. Pode ser pelo princípio de composição denominado repetição, ou aquele de continuidade ou de continuação. Tudo isso está definido no livro, tá bom? Então, se você vê que determinada coisa se repete, há um desenvolvimento da ideia, há uma alternância, é porque aquilo está sendo enfatizado pelo autor, né? Esse modelo literário, esse modelo estilístico, esse recurso retórico está indicando uma ênfase. Então, é uma bandeira, é um sinal que o leitor, o estudante da Bíblia deve procurar. Ele está indicando uma importância, às vezes uma conjunção, portanto, está ligando uma doutrina a uma prática que se exige agora do ouvinte, do crente em Jesus Cristo. Né? Filipenses 2, de 1 a 11, a passagem mais longa. Você pode agora fazer a mesma coisa que fez com os versículos anteriores. Agora no versículo 6, forma de Deus e igualdade. Versículo 7, tomou a forma de servo. Versículo 8, humilde obediência até a morte. Versículo 9, recebeu o nome mais elevado. Versículo 10, todo joelho se dobrará. Versículo 11, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui o livro diz, e então podemos dar um título a este grupo de versículos, que pode ser a atitude de Jesus, a partir do versículo 6. E escrever um subtópico sobre cada um desses versículos. Fazendo dessa forma, essa segunda parte da passagem ficaria assim. Então a atitude de Jesus seria, a partir do versículo 6, aí vem tópico 1, forma de Deus sem usurpação. Subtópico, letra A, sempre teve a natureza de Deus. Letra B, não usou ou não usurpou ser igual a Deus. Tópico 2, tomou a forma de servo. Letra A, de livre vontade. Letra B, abriu mão de tudo. Letra C, fez-se semelhante aos homens. Letra D, veio em forma de homem. Tópico 3, humilde obediência até a morte. Tópico A, ou ponto A, trilhou o caminho da obediência. B, caminho levou à crucificação. Tópico 4, recebeu o nome mais elevado. Letra A, Deus lhe deu a mais alta honra. Letra B, Deus lhe deu o nome mais elevado.
Tópico 5. Todo joelho se dobrará. Letra A, todos os seres no céu. B, todos os seres na terra. C, todos os seres debaixo da terra. D, para honrar o nome de Jesus. É bonito, né? Você vai vendo aqui o encadeamento. 6. Jesus Cristo é o Senhor. Letra A, todos confessá-lo-ão abertamente. Letra B, para a glória de Deus Pai. Tá vendo que é um esboço que serve à pregação e a um plano de aula? Né? Tô correndo aqui, mas não é difícil você perceber isso. Você vai dissecando e vai debulhando ali o texto, né? Aqui já é um segmento maior. E você vai buscar uma conexão entre os parágrafos, porque aqui você já tem mais de um parágrafo nesse segmento maior. Vamos ver aqui um subsídio, né? Tem um subsídio. A bibliografia aqui é do Walter Kaiser Jr. e Moisés Silva, no livro que nós já indicamos, Introdução à Hermenêutica Bíblica, da editora Cultura Cristã. Mas o subsídio escrito por nós e colocado aí no livro texto adotado. A extrema importância do método devocional. No cenário evangélico brasileiro, a teologia popular, entre aspas, utiliza-se de métodos de leitura e interpretação bíblica que devem ser rejeitados por seu alegorismo, subjetivismo, triunfalismo, superficialidade e uma percepção fragmentária das Escrituras, muito dividida, muito estanque, o que frequentemente se associa à atitude de abuso, cinismo e total descompromisso com a palavra de Deus e com o Deus que nela se revelou. É assim que a leitura devocional da Bíblia vem a ser negligenciada ou deturpada. E neste caso o que se verifica é a falta de apego a princípios básicos de interpretação histórico-gramatical, subjacentes a todos os métodos razoáveis de estudo bíblico. Por oportuno, Kaiser lembra algo muito interessante. Olha só, Wilbur White, no início do século XX, criou o método de estudo bíblico indutivo, justamente para ajudar pessoas comuns em sua leitura pessoal da Bíblia, o que posteriormente veio a ser incorporado por guias de estudo bíblico e ministérios para-eclesiásticos, ou seja, a Aliança Bíblica Universitária, da qual participei, não são igrejas, mas são movimentos de cristãos, né, fora das quatro paredes da igreja, são movimentos para-eclesiásticos. Então passaram a ser incorporados, nesse método, passou a ser incorporado por guias de estudo e ministérios para-eclesiásticos, como os dedicados à evangelização de estudantes. Por exemplo, esse que eu citei, a ABU, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Eu trabalhei na ABU e a gente estudava exatamente o método de estudo bíblico indutivo, né? E nós utilizávamos para evangelizar estudantes. Foi lá que eu conheci a minha esposa. E esse método tem como uma de suas principais atividades, ou a ABU tem como uma de suas principais atividades, estudo bíblico indutivo em grupos pequenos de universitários, sob o lema Estudante Alcançando Estudante. E sempre em torno dos pilares observação, interpretação e aplicação. Nós tínhamos um lema que era Estudante Alcançando Estudante, e outra coisa era visão, compromisso e sacrifício. Né? Visão, compromisso e sacrifício. Era um lema dos abeuenses. Né? A gente até brincava dizendo que casar com quem não era abeuense era julgo desigual, né? Eu não rompi o princípio porque casei com a moça da ABU. Brincadeira, claro, mas é algo que faz parte da nossa trajetória. Me ajudou muito na época da universidade. Eu estudava durante a noite, ia para a igreja no domingo, e a ABU me ajudou porque foi como que um seminário prático, né, de liderança, de comunhão fraternal. E muita gente que saiu da ABU acabou sendo útil nas suas igrejas e aplicando muito do que lá aprendeu. E o estudo bíblico indutivo foi fundamental na minha formação na ABU. Kaiser fornece ainda várias passagens bíblicas relacionadas ao estudo devocional, né? Em Deuteronômio, Josué, tem várias aqui de Josué, né? Capítulo 1. Aliás, uma de Josué, capítulo 1, Salmo, capítulo 1, Salmo, na verdade não é capítulo, Salmo 1, Salmo 19, 49, 77, 119, Provérbios 3, 6, 15, Isaías 33, 18. O autor também ilustra o sentido do verbo deketai, acolher, do texto de 1 Coríntios 2, 14, com a história real de um professor, já contei isso aqui, que logo depois de expor com grande eloquência e exegese um resumo de Romanos de 1 a 5, afirmou não crer em nada daquilo por ter sido formado na teologia liberal. Ele entendeu racionalmente, mas não cria,
porque não acolheu, deketai, não acolheu no seu coração. Com isso, Kaiser ensina que, embora o leitor descrente possa conhecer racionalmente o significado do texto bíblico, somente a iluminação do Espírito Santo promove a possibilidade de acolhimento e obediência. Ele entende racionalmente se aplicar todas essas técnicas, mas ele não acolhe no coração, porque não é homem espiritual. Deve estar claro que a leitura devocional, conquanto vinculada ao ato de meditar, não se prende a uma tendência mística, nem pode ser dissociada de um estudo sério e diligente das Escrituras. Pelo contrário, o estudo devocional será tanto mais produtivo quanto mais puder se abeberar dos métodos sintético, analítico, biográfico e tópico, bem como de todos os demais métodos que possam contribuir para que se extraiam benefícios morais e espirituais da palavra de Deus, conforme a interpretação histórico-gramatical supervisionada pelo Espírito Santo em oração e temor. Amém? Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para trazer para os irmãos. Eu sei que é muita informação, o livro é muito rico, eu recomendo fortemente que os irmãos estudem esse livro. É claro que nas nossas aulas não tivemos condição de ficar lendo, eu até gostaria de ter lido, depois eu pensei que teria sido útil eu ler todos os subsídios, né, porque tivemos a oportunidade de escrever, então, mostrando ali o seu conteúdo junto com os irmãos, mas eu peço que os irmãos leiam os subsídios, leiam as lições, que são 10. Deixo aqui o meu e-mail à disposição, Alex Esteves, RS, R de Rocha, S de Souza, Alex Esteves, tudo junto, RS, @yahoo.com, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser deixar algum comentário, eu gosto de ler os comentários ali no Facebook, das postagens da ETAD, das nossas aulas, também no YouTube. Respondi algumas, deixei bibliografia para os irmãos que quiserem se aprofundar na hermenêutica. Eu sei que as aulas são curtas, né? Passam um pouco de 30 minutos, às vezes chegam a 40 minutos, mas fico à disposição. Espero que tenha sido útil. É um material muito rico que a ETAD disponibiliza, e aqui eu quero deixar uma palavra de agradecimento. Quero deixar uma palavra de agradecimento ao pastor Gunnar Berg, grande amigo, grande irmão, pessoa por quem tenho admiração profunda. O consultor teológico da ETAD, pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, também nosso grande amigo, por quem temos respeito e admiração de maneira muito grande, muito profunda. Também toda a equipe da ETAD, todos os irmãos, né, pastor Terry Johnson, todos os irmãos que coordenam esse grande trabalho, a equipe, né, a irmã Esté, que recebe nossos vídeos, né, o irmão Mike Duarte, o irmão William, todos os amados irmãos. Eu sei que há muitos outros que cooperam com a ETAD, a irmã Eliane Guiducci. Todos vocês são muito importantes e a ETAD é uma bênção. Para mim, tem sido bênção para mim, porque tem feito parte do meu ministério. Eu amo a hermenêutica. Quando digo que amo, não quero dizer que conheça. Eu estou estudando tanto quanto vocês, estou buscando. Gosto de estudar a Bíblia como literatura. Gosto muito da hermenêutica, faz parte da minha formação na área do direito. O direito me ajudou muito na interpretação da palavra de Deus. E eu sugiro a você que em tudo procure avaliar o que aquilo pode ser útil, em que aquilo pode ser proveitoso no seu estudo da Bíblia, na sua aplicação. Está estudando filosofia, sociologia, teoria política, hermenêutica, jurídica? O que isso pode lhe ajudar? Estava vendo certa vez no livro, me parece que de Glauco Magalhães, é um jurista nordestino do Ceará, e é Glauco Barreira Magalhães Júnior, salvo engano. E ele dizendo que a hermenêutica surgiu da teologia. Depois é que veio a hermenêutica filosófica, a hermenêutica literária, a hermenêutica jurídica, porque alguém lá atrás, querendo ser fiel à palavra de Deus, querendo não tomar em vão o nome do Senhor, querendo obedecer à Escritura Sagrada, precisou interpretá-la adequadamente. Como é que eu vou obedecer a palavra se eu não sei o que ela diz? Como é que eu vou saber o que ela diz se eu não a interpreto? Como é que eu vou interpretar se eu não sei quais as regras para tanto? E quem é que vai me dizer quais são as regras, senão a própria Bíblia? Porque a Escritura interpreta a Escritura. Então se desenvolveu a grande arte e ciência de interpretação da palavra do Senhor
que é a hermenêutica. E a partir da hermenêutica teológica, a hermenêutica floresceu para o mundo da erudição, da cultura, no conhecimento de textos os mais variados. Quando você interpreta um texto, lembre-se de que os textos que mais demandam a interpretação fiel são os textos pertencentes à Escritura Sagrada. Que Deus nos abençoe. Este é o livro da salvação. É o livro que nos apresenta Jesus Cristo. É o livro pelo qual nós alcançaremos a vida eterna. Em Cristo já vivemos qualidade de vida com Deus, já temos a vida em nós, 100 vezes mais aqui e no porvir a eternidade. Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz no estudo da palavra do Senhor, porque ela é a regra de fé e prática do viver cristão. Um abraço, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. A paz do Senhor e uma saudação da nossa Assembleia de Deus em Salvador. Um abraço.